Olá, boa noite, minha gente. Aqui estamos nós, mais uma vez, com a Live Livre. Na noite de hoje, a gente tem essa grata satisfação de ter essa nossa querida, muito querida, Érica. Érica, na Já noite tô. de hoje a gente vai abordar uma temática que é de extrema importância para a nossa vida, né, para os dias atuais. A gente também gostaria de pedir a todos que estejam acompanhando e que queiram fazer alguma pergunta dessa temática. A gente vai abordar o tema A Terapia de Jesus, onde a gente vai abordar aí muita coisa interessante, muita coisa interessante. A gente vai abordar temas sobre mágoa, sobre dor, sobre perdão, sobre amor, sobre uma série de coisas. Mas vamos dar aí o nosso boa noite, pedir a nossa querida Érica, né, que é nossa Sim. psicanalista de coração, né, que Ah, eu absorvi, né, da minha esposa a forma de lhe chamar, né, de lhe chamar de amorzinho, eu né? adoro. Hum. Seja bem-vinda, meu anjo. Querido, muito obrigada. A gente passou quase 20 minutos aqui testando, deu tudo certo. Minha gambiarra acabou de cair aqui, eu estou tentando ajustar. Mas a minha gratidão profunda pelo convite carinhoso de sempre, não só o convite, mas a forma carinhosa de nos acolher, que nos ajuda muito a nos preparar, né, para o ambiente, vai harmonizando. A sensação é de que você traz assim a energia do Chico Xavier de Camusim para dentro dos nossos lares e como isso é poderoso e como a gente está precisando tanto, né? Então, gratidão e bem-vindos todos que estarão conosco conversando sobre o Mestre Jesus. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Todas as vezes que você vem, o pessoal diz: ela é maravilhosa, ela é fantástica. Quando é que ela vem de novo? Eu digo: calma, gente, a gente vai marcar de novo. Seu público é maravilhoso. É interessante que eu recebo essas mensagens não somente pelos comentários aqui, muitas vezes é pelo WhatsApp. O pessoal fica mandando mensagem para mim. Ô, Leandro, mas que maravilha. Obrigada. Obrigada Eu queria mesmo. registrar, eu queria registrar já a presença do pessoal que está aqui acompanhando. O Garcia Araújo, lá de São Joaquim do Monte. Boa noite, querido. Beijo pro pessoal dos nossos irmãos aí de São Joaquim, do Mensageiros do Cristo. A Bianca Moura, boa noite, meu anjo, muita paz. A Paula Vilela também está nos acompanhando, boa noite. A, o Garcia, boa noite, amigos. Nossa irmã Creonice Albuquerque. Boa noite, Creonice, meu anjo, tudo bom? Que bom que tudo deu certo, né? Continuamos ainda nas vibrações. Deus te abençoe, viu? Beijo para ti. Também acompanhando nosso irmão Emanuel Rodolfo, que está conosco. Beijão, Emanuel. Deus te abençoe, querido. Conseguiu aí, meu anjo, colocar aí a. Eu estou muito confiante que deu certo. Estamos Vamos em confiando frente, aqui. vai dar certo. Sempre dá. A gente Consegui sempre fala, né, encaixar. que sempre fala que essa live livre é um bate-papo, né, de forma leve, informal. Logicamente, a gente sempre aborda temas sérios, né, com a seriedade que Uhum. precisa, mas de uma forma leve, né, tentando trazer para reflexão para a vida, né? Uhum. E essa temática de hoje, naturalmente, vai trazer algumas situações em que às vezes é um pouco difícil da gente compreender, às vezes nem tanto. Mas eu queria começar, Érica, assim, antes de começar, eu queria pedir a todos perdão a vocês por uma coisa. É possível que esteja saindo, eu não consigo ouvir aqui, mas é possível que esteja saindo aí, gente, um zumbido. Eu não sei se está agora, tá, Érica? Tá. Tá, né? Mas está incomodando muito? Para mim tá tranquilo. Meu ouvido, como eu te disse, é exigente, porque a gente Ah, fica treinando a escuta, fica muito sensível, mas para mim tá. pronto. Aí o pessoal já está dando retorno. Olha, Está tendo Bianca já tá. interferência no áudio como um zumbido. É verdade, Bianca. Aí eu vou explicar para vocês. Meu computador queimou essa semana. No dia que eu ia fazer uma apresentação, o computador queimou.
E aí eu tive que correr e pedir emprestado a alguém. Eu pedi emprestado ao computador do meu menino, do meu filho. Só que o computador dele está com dois defeitos. Um deles é esse zumbido. E como o meu queimou de tudo, queimou o computador, perdi o HD, perdi foi tudo que tinha nele. E aí a gente tem que tentar se virar aí com o que tem. Eu espero que o zumbido, no decorrer, né, do nosso bate-papo, a gente começa a eliminar, né, da nossa mente, a gente deixa de escutar ele um pouco. Eu espero que aconteça isso. Mas eu vou, inclusive, tentar fazer, para ajudar a isso, vou tentar ficar desligando o meu microfone aqui enquanto a Érica estiver falando, tá certo? Eu vou tentar, pelo menos, ver se a gente consegue fazer essa live da melhor forma possível e que a gente não fique com dor de cabeça no final, né, quando do zumbido. Ah, como eu já disse, assim, de passagem, a Érica, ela é psicanalista. E foi por isso que eu pedi a ela que a gente pudesse abordar essa... Ô, Creonice, obrigado, meu anjo. Ela está dando retorno aqui, que é um zumbido, mas não dá para incomodar. Tá joia, meu anjo? Obrigado. Vamos tentar levar, então, assim. E aí, como eu disse, a Érica, ela é psicanalista, né? E ela tem uma visão toda especial, né? A respeito, né, dos problemas da vida, né? Das situações que a gente passa. Mais uma vez, para que eu possa passar para você, registrar aqui, Valmir Bezerra está assistindo, a Marisa Vilarim, a Creonice, eu já falei. E, bom, a gente vai começar abordando as questões. Eu vou fazer para ti um questionamento e a partir disso aí as pessoas possam também já ir colocando os questionamentos dentro dessa temática. Érica, os ensinamentos de Jesus, esses que a gente tanto fala, né, tanto propaga e tal. Jesus esteve aqui no planeta Terra há 2000 anos. E muitas coisas que ele falou para a vida. Né? As coisas que ele trazia, a forma como ele trazia, era de uma forma que a gente pode dizer que era para a vida. Mas, embora ele tenha vindo para cá há 2000 anos, embora ele tenha falado para a gente, não tendo escrito nada, mas os que acompanharam escreveram, eu te pergunto, esses ensinamentos de Jesus, de 2000 anos atrás, não pode dizer que é uma terapia de vida, eles servem ainda para os dias atuais, para esses nossos dias aí que a gente passa, pelas essas dores e tantos conflitos que a gente passa? Pois é, né, meu amigo? Boa noite de novo para o pessoal que está nos ouvindo, os amigos carinhosos que estão aí nos acompanhando, Marisa, que é uma amiga querida também. Na prática, na razão, a gente sabe que sim, mas temos tido no nosso cotidiano muita dificuldade em sentir a atualidade de Jesus, a forma como colocar em prática. E ele próprio nos disse, né? Porque a terapêutica com Jesus, a gente sabe que Jesus é o representante maior de Deus na Terra. Então, a gente falou o Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho de Deus. E o Cristo nos disse: só poderá ver a Deus aquele que tem puro o coração. Então, quanto mais depurarmos os nossos sentimentos, a doutrina espírita que busca resgatar o cristianismo primitivo, vem nos alertar insistentemente que a humanidade ela é tomada por duas chagas, a vaidade e o egoísmo. Diante de toda dor, de todo tormento que tenhamos passado, que estejamos passando, os que viremos a passar, na verdade, a grande base do problema, se a gente for assim, tirar os emaranhados de cima, estarão na vaidade e no egoísmo. Ou seja, a gente não consegue ainda trazer o Cristo para a nossa presença na profundidade que se faz necessária, porque a gente ainda é muito vaidoso, porque a gente ainda é muito egoísta e porque ainda não depuramos os nossos corações. Mas a doutrina espírita, que é uma doutrina evolucionista, vem nos trazer essa perspectiva de que estamos em reforma para melhor atender, né? Para melhor conviver conosco, para melhor convivermos com Deus,
para melhor convivermos com a sociedade. Então, diante das brutalidades que a gente vê no mundo, diante de toda a violência que ainda existe, e que se a gente for olhar na perspectiva de 2000 anos atrás, a violência tinha uma brutalidade ainda muito maior. Eu me sinto privilegiada e penso que você também. Eu sou da década de 80 e é incrível como a gente viu a mudança de gerações, e você também, né? Então a gente sabe falar de um passado que é recente, mas que parece tão distante em função das atualizações e de tantas mudanças. Eu sou da época que bater em criança, os pais baterem em criança era algo absolutamente banal, algo extremamente comum e a gente achava natural. Precisou criar-se uma lei para dizer, olha, não se bate. E o Cristo vem nos ensinar o amor, né? Em gesto, em palavras, em todos os ensinamentos, em comportamento e em conduta de vida. E eu não conheço nada mais atual do que o amor e a doutrina espírita, que vem nos convidar insistentemente para colocarmos esse amor em ação, que é a caridade, né? Perfeito. Mas aí agora você disse assim, eu nasci na década de 80, década de 80 eu comecei a trabalhar. Mais que uma bênção, amado. Pô, eu estava nascendo, Leandro, tu já estava trabalhando, né? Já comecei a trabalhar em 82, com Estava 14 anos. resgatando antes de mim, tá vendo? Você começou a trabalhar um ano antes de eu nascer. Já teve a oportunidade, começou o resgate, eu cheguei aqui meio atrasado, não necessidade de trabalhar, uma sensação de dívida tão grande, latente ali no meu inconsciente. Pois é, comecei com 14 anos. Ah, começou jovem demais também, aí. Mas com 14 anos, quando eu tinha 14 anos, né, você estava nascendo, né? É, vamos lá, olha, dentre todas as lições, né, que Jesus nos trouxe, você particularmente, qual é que você considera assim a mais completa, mais importante, mais necessária para a gente vivenciar? Você sabe que as perguntas que eu coloco, a gente não Tá faz bem nem psicanalítica aí. e a gente não faz nenhum bate-papo, Roteiro, não né? faz Tô roteiro. percebendo. A gente vai nesse bate-papo e assim, e por que a gente gosta até de fazer dessa forma? Para que a coisa flua, né, da forma mais tranquila e não fica aquela coisa fechada, né? Então, acho que fica até mais fácil para as pessoas poderem participar, né, e verem Sim, que, vamos que, às que perguntas. é como se a gente buscasse. Teve uma vez a gente até comentando aqui, eita, não sei se saiu por aí, mas passou um carro de som horrível Muito aqui. de leve, nem se preocupe. Teve uma vez que alguém comentou e disse assim: esse bate-papo é como se a gente puxasse uma cadeira e sentasse para a gente Todo mundo conversar. junto, né? Então é isso que a gente quer dizer para as pessoas, né, que estão chegando aí. Puxa a cadeira, senta e vamos bater esse papo, né, sobre essa temática, né, Toma um que cafezinho, é no tão meu caso, um importante. Toma um chazinho. cafezinho. Ai, que delícia. Vamos junto. Enquanto aí daqui para você poder responder, deixa eu fazer o registro aqui. Pedro Mariano, boa noite e paz. Querido. Rosângela Salles, boa noite, Deus abençoe a todos. Beijo para ti, tia. Eu chamo ela de tia. Dalca Carvalho, aqui do Chico Xavier, boa noite, meu anjo. Oi, Também Dalca. Edilza Koifman, também aqui do Chico Xavier. Mas aí vamos lá a Vamos lá. essa colocação aqui. Eleger, né, um ensinamento de Jesus como destaque. Eu penso que todos têm igual peso, igual valor. Olá, querido. Já sentei, adorei. Interagindo, Otávio. Tem igual peso e valor e relevância, mas a depender do momento, do estágio em que estejamos na vida, uma ou outra passagem do Cristo de repente vai se conectar mais conosco, né? Eu gosto muito da situação da mulher apedrejada, né? Daquela Madalena ali, porque em tantos momentos a gente se sente recebendo tantas pedras de todos os lados
E às vezes Jesus já está ali resolvendo tudo para a gente, tomou a frente, mas a gente está tão agarrado ao sofrimento que a gente não tem consciência disso. E o que eu amo nessa passagem é isso, assim, depois que já tudo resolvido, apaziguado, e Jesus, mulher, por que choras? E ela ali, envolvida naquela conexão do, mas vão me matar, vão me atingir, né? Eu tô frágil, e na verdade estava tudo bem. Então a gente se fecha muitas vezes no obscuro da dor, do sofrimento, da nossa falta de fé, que oscila tantas vezes, e o Cristo já está ali, né? Tem até aquela música Pegadas na Areia, né? Que diz, esqueci a parte que diz, foi aí que eu te carreguei, no momento de maior dor tua, que você não estava, você se sentiu sozinho, você pensou que estava sozinho, que tinha uma pegada só, não mais duas, foi aí que eu te carreguei, né? Então eu sinto isso no momento dessa passagem do apedrejamento, enquanto o Cristo está ali dando lição, né? E é importante isso também, a coisa do enfrentamento, porque a gente tem uma convicção, às vezes uma interpretação equivocada, de que viver em paz, e que viver a essência do Cristo é negar conflitos, é não ir, né, fugir dos problemas, para ficar tudo bem, não fica, a coisa fica ruminando dentro da gente. Então, a psicanálise, ela é uma abordagem do enfrentamento, eu sou uma pessoa muito do enfrentamento, e as pessoas me veem, assim, às vezes nas palestras, nessas conversas, nesses bate-papos, a gente fica envolvido numa energia muito especial, né? É um privilégio isso, assim, nesse sentido, a gente passa o dia estudando para falar à noite, então a gente se conecta com esferas melhores, mas a gente não consegue estar assim no cotidiano. Então as pessoas dizem, você é tão doce, na vida você deve ser assim. Então as pessoas têm muito essa expectativa de mim. E para eu exercer as funções que eu exerço, algumas coordenações, a gente tem que ser firme, tem que ser do enfrentamento. E muita gente acha que pode usar e abusar do próximo. Eu amo que usem, né? Tudo que eu puder fornecer, mas abusar dói, pesa e machuca. Então a gente, e às vezes essa coisa do evitamento, para a gente não ter problema, acaba nos machucando, e quando a gente vai falar, não fala. Às vezes fica aquela coisa mal resolvida. Então, o Cristo não fugia de nada, ele enfrentava tudo, ele se deslocava, ele ia para onde sabia que ia ter problema. Então, esse ensinamento do enfrentamento, né, de enfrentar uma multidão de forma firme, disciplinadora, porém respeitosa, que só o amor permite, o amor do Cristo, e a coisa do minha filha, tá tudo resolvido aqui. Tem como você seguir teu caminho de forma leve, mas não tornes a pecar. Então, essa coisa da terapêutica do Cristo em si, né, que é até a proposta do tema de hoje, é muito essa questão de que às vezes a gente se sente melhor, ou a gente vai para casa espírita, recebe a terapêutica, né, da água fluidificada, do passe, e depois o problema volta, eu não entendo, mas eu voltei para o problema mentalmente, emocionalmente. Então, o Cristo diz, tá ok aqui, mas não impede que essa mulher tenha lá na frente feito coisas que pudesse provocar uma reação de um apedrejamento. A gente volta para os problemas, então a gente confunde muito a terapêutica, às vezes, com o passe de mágica. Eu penso que a terapêutica é o confrontamento, né? Não é buscar briga com ninguém, mas é o confrontar, é o enfrentar, é o reconhecer que está acontecendo. Se a gente finge que não tem apedrejamento, a pessoa é apedrejada. Se reconhecer que tem ali uma ação, me tomar um posicionamento diante dela e, a partir dali, ressignificar o que é que me fez chegar nessa situação de me sentir prestes a ser apedrejado ou até mesmo apedrejado na minha vida. O que é que eu, antes de me colocar como vítima, como são cruéis, querem me apedrejar, o que é que eu posso ressignificar em mim e não tornar a fazer, né? Como eu resolvo essa situação, porque o Cristo está sempre, ele não estava só ali, né, naqueles 3 anos, ele está sempre conosco, nós é que nem sempre estamos com ele. Então, em qualquer situação difícil, eu me lembro muito dessa passagem. Jesus está resolvendo aqui para mim qual é a minha parte. Então, ele faz a dele, qual é a minha. Isso me chama a atenção, eu amo, bem como amo muitas outras, poderia elencar várias, mas eu acho essa muito a nossa carinha, assim, pelo menos a minha. A gente tem realmente quando a gente vê certas situações, né? Como quando a gente fala essa do Cristo, aí a gente olha de uma forma especial. Porque foi o Cristo e tal. Mas quando a gente olha a mesma situação, nos dias atuais, quando a gente menos espera, a gente está aqui com a pedra na mão de novo, querendo apedrejar, né? Exato. A gente fica muito conectado com o lugar do vítima,
da vítima, mas eu costumo dizer, todos aqueles personagens da Bíblia nos representam. Nós somos todos eles, só não é Jesus, mas nós somos todos eles. Né? A gente é o que chicoteia, a gente é o que debocha, a gente é o que desrespeita, a gente é o que agride, a gente é o dono da razão, a gente é o que lava as mãos, a gente faz tudo. Né? Mas a gente já foi pior. A boa notícia é que estamos na nossa melhor versão e temos muito mérito nisso, apesar de toda a ajuda, né, que sem toda a misericórdia divina não teríamos conseguido melhorar o tanto que melhoramos. Há muito que se melhorar, né, a gente sabe, mas a saber que a gente vai chegar num nível angélico, a gente vai chegar num nível de que a palavra do Cristo, como a gente está aqui, todo mundo puxou a cadeirinha para bater esse papo, não vai ficar só aqui no campo das ideias, no campo da razão, da interpretação de um texto com a mente, mas que o nosso coração vai compreender cada vez mais que ele for depurado, a mensagem do Cristo. E a gente que faz exposição doutrinária e que é gravada, a gente percebe isso com muito mais evidência. Leandro, é chocante, assim, quando às vezes eu vejo às vezes eu tenho algum sofrimento, alguma dor que me lembra, algum momento de quando eu fui fazer uma palestra e o quanto a espiritualidade me socorreu. Então, às vezes eu volto para aquela palestra para reassistir, para lembrar o que foi que os espíritos estavam me dizendo naquele dia, porque cada vez que a gente vai falar, o primeiro recado é para a gente, e a gente compartilha o recado que recebeu, né? E aí eu digo, meu Deus, há 3 anos atrás eu já sabia disso, eu achei que eu tinha acabado de aprender. Acontece comigo muito, ou seja, eu sabia na razão, por ter lido e por ter acreditado, mas eu não sabia em ter sentido. E nenhuma verdade é tão absoluta quanto aquela descoberta por nós mesmos, né? Sentida por... Muitos eu não sabia que eu já conhecia esse conceito, essa teoria, eu já tinha lido esse livro. Então, quando eu pensei que eu descobri a roda fazia 3 meses, já fazia 3 anos que eu já falava, mas não sabia eu que eu não sentia com a profundidade que era necessária. Não era uma questão de hipocrisia. Eu achava que eu sabia do que eu estava falando, como a gente não sabe. Como somos rasos, né? E tão inconscientes. É porque é aquela história. A gente muitas vezes sabe da coisa porque a gente leu, estudou, se preparou e tal. Uhum. Mas a vivência diária é aí quando a gente vai saber que entendeu aquilo que diz saber, né? Que é mais... Quase sempre sofreu um bocado para entender. Depois que passa, faz, gente, eu já tinha estudado isso, minha gente, como é? Não lembrava, a gente fica adormecido na hora do problema, né? A gente se desespera às vezes e esquece de recorrer a recursos que nós já possuímos, inclusive, né? Bom, temos a centelha divina dentro da gente, né? Como é que a gente esquece disso? É um absurdo. É como a gente fala, por exemplo, é preciso perdoar. Todos nós sabemos que o perdão, né, que a gente deve dar o perdão e tal. E todos os dias, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está dizendo lá, né, está lá escrito e a gente está lendo e está falando, me perdoa, Senhor, né, quando eu perdoar. Mas na hora de perdoar mesmo é que a gente vê que nem sempre é simples, né? Eu penso que o perdão é o grande drama da humanidade. É uma das. E aí, a creonista está dizendo aqui, ó, de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, amar o próximo. O mais gosta é amar o próximo como a si mesmo. E que às vezes a gente coloca isso numa frase tão, assim, de passagem, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente não vê a profundidade do que é amar o próximo como a gente deve amar a si. Porque a gente tem dificuldade de amar a gente mesmo, não tem? Era essa a questão. Você como psicanalista, você tem visto muito isso, né? De pessoas que estão faltando o alto amor. Exato, somos muito duros conosco mesmo. E muitas vezes, quando a gente entra para a questão desse universo religioso, às vezes a gente começa a exigir da gente determinadas posturas que a gente ainda não dá conta de ter, né? E vem a coisa do sentimento de culpa, da autopunição. Os padres, antigamente, se auto-chicoteavam, né? Sempre que faziam algo que eles achavam que não contemplaram a ideia de Deus. Então, eles iam lá e se autopuniam. E psicologicamente, a gente continua fazendo muito isso hoje. Você estava falando sobre o perdão. Muito especialmente quando a gente não se perdoa. A gente fica morando na culpa. Isso que nos adoece. A gente deixa de viver o presente para ver aquele passado que foi sofrido. A gente desperdiça o presente do presente mesmo, né? Que é um presente.
E às vezes a gente tá já numa situação melhor. Aí eu vi uma frase hoje, quando eu lembrar, eu vou querer falar. A gente às vezes está vendo uma situação melhor, mas não consegue curtir, não consegue contemplar, porque em um determinado momento a gente passou tal trauma, tal situação, e aí ficou preso nessa dor. E é o auto-perdão. Eu só consigo perdoar o outro quando eu me perdoo. Se eu não me acho nele. Tem gente que diz assim, quando a gente fala, você é muito exigente. Eu exijo sim, eu exijo de mim, não vou exigir do outro. Então a gente replica muito no outro aquilo que fazemos comigo. E é o que Freud vai dizer, o outro pra gente não existe. A gente é tão egoísta que a gente não enxerga o outro. A gente vê no outro uma extensão de si mesmo. Né? O Leandro que eu vejo não é o mesmo Leandro que Amorzinho vê, não é o mesmo Leandro que o pessoal de Camusim vê, não é o mesmo Leandro que sua mãe vê. Então, você é a mesma pessoa, mas E cada todo um esse, faz uma ideia diferente. e todos esses que vocês veem é diferente daquele que Leandro sabe que é. Pois é, exatamente. Veja o nível do nosso egoísmo, né? A gente tem dificuldade de enxergar o outro. Para eu ir para o ato do perdão verdadeiro, eu tenho que conseguir me desprender um pouco de mim para conseguir enxergar o outro, né? Chico Xavier, uma de suas umas cartas psicografadas que ele recebeu, tem um filho psicografando lá para a mãe que diz: mãezinha, é sair da sua própria dor para ir de encontro à dor do outro. A senhora está triste aí porque eu parti, mas tem tanta filha precisando de mãe, vai trabalhar, saia de si, saia da sua dor para ter saúde, né? Então, ou seja, sair de mim é parar de olhar para mim e conseguir enxergar o outro. Por isso que o Espiritismo nos convida tanto à caridade, que é esse exercício de sair de si. E quanto mais a gente se conecta com coisas boas, mais a gente abranda nosso coração e vai conseguindo se auto-perdoar, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a gente precisa de uma É o que terapia. nos ajuda, né? Se a Às vezes gente a não gente... for por esse caminho, de que outra forma a gente chega? Não é automático, né? Uhum. Não é instantâneo. Tem gente que diz: olha, eu estou muito mal e disseram que eu fosse fazer caridade, fosse ajudar alguma coisa que eu gostasse. Eu gosto de animal, passei um mês trabalhando numa aula de animais, mas não melhorei, continuei mal. Eu não fui ver o animal, né? Eu fui procurar ficar melhor. Eu estou nem aí para casa do animal. Então, se eu de fato me envolvo naquilo dali, vai me ajudando a me depurar. Porque eu saí de mim. Se eu sair de mim, eu já estou diminuindo de fazer besteira, né? Porque se eu estou com um problema comigo e fico morando aqui dentro de mim, dos meus problemas, eu vou aprofundando e potencializando o problema. Quando eu saio de mim, eu dou uma descansadinha dos meus problemas, eu deixo de aumentá-los e estou me encarregando de ocupar minha mente com outras coisas melhores. Mas a gente tem a coisa do imediatismo, né? De querer que com um mês resolva. Eu passei, às vezes, 20 anos cultivando o mesmo problema em mim e quero que com um mês aquilo se resolva. É a mesma coisa que ser 20 anos de sedentário, 30 anos e querer com um mês de academia resolver a vida toda. Não dá, né? A gente precisa de tempo e paciência. É verdade. Vamos registrar aqui a Gorete, a Gorete. Boa noite, linda família Chico. Ficamos sim, muita paz e luz. Beijão, meu anjo. Até breve, volte logo, que a gente está sentindo sua falta, viu? Dalca, um beijo. A Cleonice, a respeito daquilo que a gente estava falando, né, do ensinamento do amar o próximo como assim mesmo, ela diz assim: muitas vezes aprendemos e não aprendemos. Isso é muito complicado. Tamo junto. É complicado mesmo. A Solange Silva, boa noite, muita paz para todos. Boa noite também, Solange. Dentro daquilo que você estava falando, Érica, sobre algumas apresentações, né, que você vai falar e tal, que a gente quando se coloca, né, para falar, uma coisa que a gente deve ter sempre consciência de que a gente não está imune, né, a erros, né? Porque às vezes a gente faz algumas colocações e as pessoas acham que a gente não erra porque a gente está acima daquilo, até mesmo daquilo que a gente está falando, né? Quando não estamos, né? A gente está aprendendo. É exatamente o oposto. A gente está aprendendo. Assim, aluno quando tem dificuldade, o professor não bota na primeira cadeira para ver se entende melhor. É a gente, aqui é a nossa primeira fila, para ver se... Fica aí, minha filha, para ver se escuta direitinho, viu? Você se aprende. A gente tem muita dificuldade, né, em desenvolver maturidade nas relações, né? E aí viver é se relacionar o tempo inteiro, né? Comigo, com o outro, com Deus, tudo é relacionamento. Dinheiro é relacionamento, tudo é relacionamento. É verdade.
Vou trazer uma pergunta aqui lá da, do que a gente tinha colocado lá, que a gente quer abordar, que é o amor e o perdão, eles são realmente capazes de transformar uma vida, Érica? Transformar Então, mesmo? quando a gente pergunta, a gente assim, a gente, nem nós, acho que a gente entendeu o suficiente na vivência isso, né? Porque a gente não exerceu possivelmente. Mas a gente, ou não lembra, mas a gente já fez em algum momento. Se você olhar para situações suas em que você conseguiu liberar perdão, que em algum momento a gente tem que ter conseguido, minha gente, né? Em algum momento que conseguiu, qual a sensação que você teve? Né? Porque eu acho que a gente respira até melhor. Acho que a pele fica melhor, acho que um peso sai, porque a gente inconscientemente pensa que quando a gente não perdoa o outro, a gente está aprisionando o outro, que é para o outro sofrer. Na verdade, todo esse sofrimento, essa angústia é minha. Perdão, eu penso que nada mais é do que libertação, né? Liberdade. Tem até uma meditação da Louise Hay que ela fala assim, tem um trecho que ela diz, coloca essa pessoa que você está com problema num palco. Coloca ela ali, assim, brilhando, assim. E se veja pedindo perdão, desculpando, fazendo todo aquele processo. E agora, saia desse lugar e veja as grades se abrindo para que você possa passar. Porque, na verdade, eu estava presa, né? Naquilo que eu não consigo perdoar. E é muito interessante que a gente, quando consegue a conquista, a vitória de liberar um perdão, a gente olha, tem mais uma filinha de coisa para perdoar e para organizar, porque não fica automático. Às vezes a gente consegue perdoar uma coisa tão grave. Eu mesmo já tive essa ingenuidade assim no passado, de achar que, pronto, já perdoei isso aqui, o que vier agora, não, agora já vai direto. Nada, cada processinho é um processozinho que a gente tem que elaborar. Por que isso me incomodou? Por que gerou tanto desconforto? Por que eu estou aborrecido? O que isso tem a me ensinar? O respeito pela dor é muito importante para que a nossa vida possa, de fato, ser transformada. Né? Olhar para a pandemia com raiva, por exemplo. O que a gente ganha com isso? É uma grande mestra, uma grande professora. Não há nada que aconteça sem a permissão divina. Então há um divino por trás de tanto sofrimento e de tanta dor. A gente tem um olhar imediatista do agora, da dificuldade financeira, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da dificuldade de enterrar os parentes, de visitar no hospital, do acolhimento, que graças a Deus está tudo se abrandando, mas ainda está muito delicado. Mas a gente só olha para isso. O que isso tem a nos ensinar? Que libertação é essa? Qual a reflexão que eu preciso fazer em mim? Se eu conseguir sair do olhar material, desse aprisionamento do aqui e agora apenas, e me colocar como observador daquela cena, como espírito imortal que eu sou, para onde isso vai me levar, a gente entra num estado de paz. Porque a gente entra em conexão com Deus. Então, nossa forma de ver os problemas, de ver as dores e as dificuldades, elas ficam muito diferentes. E momentos como esse, momentos na casa espírita, ou boas conversas com bons amigos para refletir, nos ajuda muito para nos desafios da vida a gente não se desesperar e não se entregar totalmente. E peraí, eu estudo isso, eu trabalho com isso, eu acredito em Deus, eu acredito que há um porquê nas coisas, dores maiores eu já passei na vida, para onde que eu posso? Então, para que haja uma transformação, o perdão, na verdade, ele é um efeito, ele é um resultado daquilo que começou aqui dentro. Assim como o adoecimento no corpo, ele já é um expurgo daquilo que foi encerrado na alma, né? O perdão, ele é o efeito daquele que eu já fiz no meu coração, né? Aquele que de perder o sentido, de eu angariar aquela raiva. Agora a gente acha pouco, né? Além de ficar chateado com as pessoas que vêm aborrecer na nossa vida, a gente ainda toma partido do outro e pega briga na internet e briga com a família porque tem opinião diferente, porque tá com ódio de um e acha que quer defender o outro. Então, o que é que eu estou buscando? Com o que é que eu estou me sintonizando? Assim, nunca haverá uma cura real na nossa alma se a gente não deixar de lado velhos hábitos e velhas sintonias, né? Com quais espíritos eu estou sintonizando quando eu estou nessa coisa dessa mágoa, né? Dessa má água circulando dentro do meu organismo, dentro do meu psiquismo. Quando eu consigo ressignificar isso daí, quando eu consigo mudar minha sintonia, meu condomínio espiritual, a gente vai conseguindo progredir na vida, mas com muita paciência, porque a gente tem sérias dificuldades ainda. Mas quando consegue,
Dizem os grandes espíritos, viu? Aí, para quem perguntou, é a coisa mais linda. Eu digo assim brincando, mas todas as vezes que eu consegui perdoar, agradeço até hoje a Deus por ter conseguido me libertar desse aprisionamento. Dentro disso aí que você tá falando, vejo que as pessoas já estão comentando aqui. Ó. O sábio disse assim: eu acho impressionante como o nosso ouvido ouve quando estamos falando daquilo que de fato ainda precisamos Ainda mudar. precisamos mudar. Perfeito. Perfeito, perfeito. A Gorete falou: Jesus nos ensinou que o nosso primeiro dever é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, né, ao próximo como a si mesmo. Isso. Ele A, ensinou a gente que não aprendeu, né? a gente é que tá precisando aí repetir A muito essa. gente, ele ensinou bem direitinho, a gente que não aprendeu ainda. E dentro do que você tá falando aí, ó, a A Dalka tá ausência falando, né? A ausência do perdão nos nos escraviza. escraviza. A gente pensa que está aprisionando o outro, nós somos os Não aprisionados. é? Não É, liberto, né? Não liberto, não vou perdoar, né? não. E tem uma É. pessoa aqui que eu não sei se você conhece. Ah, será que Parabéns, belíssimas conhece? palavras. Mames, beijos. Pois é, e a Beijo, meu anjo. colocação, a colocação do sábio também, né? Como o nosso ouvido ele é treinado, né? Se conecta, a gente ouve bem aquilo que a gente está conectado de fato. Tá dentro daquela sintonia, né? Daquilo que a gente precisa, aí a gente começa a dar ouvido, né? Exatamente. Aí vem em que frequência nós estamos nos sintonizando, né? Isso. Chico Xavier tem uma mensagem que ele diz assim, né? Casa mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja, né? Então, assim, às vezes até o trabalho de viver pedindo perdão, até a questão é trabalhar o porquê que eu vivo me magoando. Porque casa mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Então, quanto menos eu me magoo, quanto menos eu me ofendo, menos eu preciso me dar o trabalho de exercitar o perdão, porque, segundo as pesquisas, a gente desejando, querendo muito perdoar, a gente leva em média de 3 a 4 anos. Os Você sabe estudos que, apontam para isso. você sabe que eu não tenho conhecimento nenhum, né, dentro dessa área sua profissional, né, como psicanalista e tal. Mas tem uma questão, né, do perdão que eu vejo, do perdão não, assim, da mágoa, né? Que eu costumo até dizer que ninguém magoa ninguém. Eu que me Na minha magoo. opinião. Sou eu que me magoo com o que a pessoa disse, Isso. né? E É. eu acho que é mais ou menos por aí, né? Que a gente saiba, então, É. como lidar com aquilo que nos dizem, o que fazem com a Por gente. que que eu sou tão sensível às vezes, né? A gente precisa do equilíbrio, para não ser tão exagerado. Tem um psicanalista que eu nem sou fã dele, mas são coisas que ele diz que eu acho muito interessante. Diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Na primeira vista, assim, é um tanto quanto arrogante, mas tem uma verdade. Eu não Parece. posso também só falar achando que eu também não tenho que me preocupar com a forma como o outro vai recepcionar. Mas existem pessoas que, por mais carinho que a gente tenha, por mais cuidado que a gente tenha na fala, ainda assim a pessoa é muito melindrosa. Então tem hora que eu digo, peraí, eu sou responsável pelo que eu falo, mas nem sempre por tudo que você entende, porque tem gente que tem uma autoestima tão baixa que às vezes você vai fazer um elogio, ela toma como uma ofensa, de Uhum. verdade, né? Eu trabalho com isso, né, com formação em psicanálise, às vezes nas turmas vem me chamar, falar, Érica, eu não gostei, porque você fala assim, mas eu estava elogiando você, a proposta que você trouxe, não foi me de jeito, maneira, porque eu evidenciei, eu digo, meu Deus, de que outra forma eu poderia ter dito? E aí, às vezes, a turma toda, não, você não está entendendo o que ela está falando. Todo mundo entendeu, mas a pessoa que é muito sensível fica com dor, e é uma dor muito real, né? Então, assim, tem gente que não... Jesus falou e ofendeu um monte de gente também, né? Ele não ofendeu, como você bem colocou, sentiram-se ofendidos, sentiram-se ameaçados, ele quer tomar o nosso reino, ó. Jesus nem é bom coroazinha de ninguém. Meu reino nem é desse mundo, meu filho. Jesus, segundo Chico Xavier, com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, estava ali constituindo o planeta Terra, né? Que a gente fala, Jesus veio há 2000 anos atrás, veio materializado, né? Mas Jesus estava na constituição do planeta Terra. E Jesus lá vai concorrer com a vaidade humana, mas os vaidosos sentiram-se ameaçados.
em sua pequenez, né? Jesus tão grande, trazendo ensinamentos tão sublimes, veio só ensinar e falar do amor. E aí as pessoas criaram um inferno mental. Ele é perigoso para nós? Ele quer o meu trono? Ele quer o nosso lugar? Uma ameaça para Roma? E aí foram cada um se articulando e foi aglomerando, foi criando aquele condomínio, né? De fazer sentido de competição, de disputa, de guerra, e terminou, como bem sabemos, né? Com muitas mortes, apedrejamentos, né? Crucificações, chicotadas, tudo criação da mente humana. Eles criaram uma realidade totalmente deturpada da que o Cristo veio nos trazer. Se Cristo, no alto da sua sabedoria, né, eles não souberam compreender, imagina, Leandro, a dificuldade nas nossas relações, as dificuldades que temos de comunicação, como a questão da comunicação é dramática. E está muito na forma como nós recepcionamos a mensagem. É verdade. Boa noite, Giovânia, está acompanhando aqui. Boa noite. E olha, eu concordo plenamente. Essa menina teve um grande professor, seu Nélio Costa, em memória. Meu pai, Leandro. Seu pai é? É, obrigada, meu bem. Não, e o exemplo que está falando, seu Nélio, oh meu Deus, meu Deus. Até coloquei, né? Eu botei no Instagram. Como diria vovozinho, vamos com Jesus conversar. Ele cantava musiquinha para quando a gente era criança, né? Pra gente começar a dormir. E ele tem uma memória boa, incrível, viu? Ele uma vez encontrei ele no shopping, depois de alguns anos que eu tinha visto. Aí passando, ele me viu, aí veio falar comigo, lembrou do meu nome e a gente começou a conversar e capaz. Foi mesmo? Memória, foi. Ai, que coisa boa, ele deve ficar tão feliz que lembrou, Leandro, que ele tinha uma dificuldade de lembrar. A primeira coisa que eu faço quando eu conheço uma pessoa é perguntar o nome, e a segunda é esquecer, pedir ajuda, fazer minha filha, isso aí eu conheço, eu sei que é de tal canto, mas como é o nome mesmo? Então, que bom que ele lembrou de você. Quando ele conseguia lembrar, ele ficava feliz da vida, ele morria de vergonha. Se alguém quiser me deixar sem jeito, é chegar e perguntar assim, lembra meu nome? Pois é, eu nem pergunto. Quando eu vejo que a pessoa não sabe, aí eu já coloco meu nome no meio da história. Eu entendo tão bem isso. Outro dia tava um tal canto falando, Érica, você não sei o que. A pessoa, Érica. Eu dou essa força, porque eu sei que estranho. Quem nunca, né? Quem nunca? Vamos para um próximo ponto aqui, que a gente vai ter umas questões, né, mais delicadas para a gente abordar mais na frente. Mas a gente está indo passo a passo. Como é que a gente pode vencer e se libertar, meu anjo, do passado que ainda magoa a gente? Pois é, que eu até disse assim, Leandro, você botou um roteiro para eu falar, Ave Maria, eu preciso de um tempo para estar. Você, minha querida, você ficou até preocupado. Você colocou tantas perguntas que eu adoraria saber a resposta e viver bem na vida, que eu disse, meu Deus, como é que eu... Que ousadia da minha parte, querido amigo Alain. Beijo, Alain. Professor. Então, vamos teorizar, né? Mesmo brincadeira, vamos, né, botar na prática também. Bora. Tem um livro muito bom. A gente tem uma literatura espírita vastíssima, riquíssima. E é incrível quando a gente conversa sobre o espiritismo com pessoas que acham que sabem o que é espiritismo. E uma frase, duas que a gente fala gera um impacto. O espiritismo diz isso, né? O fascínio, quando as pessoas se abrem um pouquinho, como é lindo. Mas há um livro que eu recomendo muito, ele é espiritualista, de um monge chamado Eckhart Tolle, chamado Praticando o Poder do Agora. E ele vai dizer que o maior poder que o ser humano tem, e é o que o ser humano mais menospreza, é o poder da presença. Como a gente não pratica a presença. E a psicanálise é muito indicada para o Chico Xavier, às vezes quando eu posto um videozinho que o Chico Xavier indica, vai tentar nos resgatar do passado para a gente viver no presente. Tem muita gente que faz, não gosto de fazer psicanálise, né? Tem a abordagem da psicologia que só olha o agora e o futuro. Não acha tão relevante o passado. Ele faz, esse negócio de psicanálise, pergunta de pai e mãe, porque é a nossa origem. Porque a gente não vive o presente. A gente vive muito os traumas do passado. Tem até uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, que ele comentando que um amigo psiquiatra dele
dizendo, eu estava com uma paciente, eu estava num atendimento, e ela falando que uma frase que a mãe disse a magoou profundamente, né? E ela tinha autoestima baixa por causa disso, isso levou para a vida toda. E aí, diz que ele, eu não sei qual a abordagem que o psiquiatra usava lá para trabalhar, mas durante quanto tempo sua mãe lhe amamentou? Amamentou você? Quantas vezes ela amamentou você? Ah, isso eu não sei. Durante quantas vezes ela cuidou das suas febres, levou você para o hospital? Não, isso aí eu não me lembro. E começou a trazer os aspectos positivos, sabe? Então você, e a mulher já tem 60 anos, você morou com sua mãe durante 50 anos, e a única frase que marcou é essa aí que você está carregando para a vida toda, na psicanálise a gente não faz esse manejo dessa forma. Mas veja a reflexão aqui para a vida, né? Ou seja, eu perdi de viver o presente, eu perdi de viver aqueles momentos que minha mãe me acarinhou, os momentos em que às vezes minha mãe me pediu desculpas, procurando ressignificar os comportamentos, né? Às vezes não diz desculpas diretamente, às vezes minha mãe me negligenciou na minha infância e procura compensar cuidando dos meus filhos enquanto eu trabalho. Eu não consigo entender o valor desse gesto. Ao contrário, a minha criança interior ferida, ou seja, o meu passado, olha meio que como uma disputa. Dos meus filhos sabe cuidar bem. Quando era comigo, não fazia, tá ainda, né? E a psicanálise vai dizer assim, que só se torna mãe quem deixou de ser filha. Se eu tô olhando para minha filha, para minha mãe ainda, com uma cunhazinha na mão, eu digo assim, cobrando, olha, me dê aquele amor do passado, olha, você faltou, eu não consigo ser mãe, porque mãe é doador, pai é doador e filho é recebedor. Então, para eu conseguir me tornar pai, conseguir me tornar mãe, conseguir me tornar adulto, eu preciso ter superado esse meu passado. E nós somos sujeitos de falta. A gente tem uma tendência muito natural para olhar o que nos falta. A gente não consegue valorizar o que a gente tem na presença, no presente, até que nos seja tomado. A gente não lembra de agradecer por poder andar na rua livremente até chegar uma pandemia. Poder respirar sem máscaras, até chegar a necessidade de usar máscara para ir de um outro lugar. Né? Às vezes até a gente fica um pouco tonto, porque a respiração fica um pouco comprometida. Aproveitar até para dar uma dica de utilidade pública, eu aprendi a colocar filtro de café dentro da máscara. Tanto ajuda a respirar, porque quando a gente respira, a máscara entra, né, nas nossas narinas e sufoca. Então o filtro do café não entra, absorve bem e nos protege de fato do vírus, que a maioria das máscaras são muito fininhas. Então a coisa entra. Mas enfim, a gente não consegue valorizar nada ou quase nada do que a gente tem. As pessoas passam 10 anos fazendo tratamento para conseguir engravidar. E quando tem filhos, ai meu Deus, eu não durmo, que inferno, que saco. É tudo verdade, tá? Toda a minha solidariedade é quem passa por isso. Mas o valorizar, reconhecer que sofre, que é difícil mesmo a maternidade, mas, poxa, eu tô com meu filho aqui, né? Com todas as possibilidades daquilo que foi. Então a gente não pratica a presença. A gente vive muito no passado. E algum filósofo já disse que o retrovisor do carro, ele é menor do que o para-brisa, porque a gente não pode dirigir olhando para o passado. O passado é apenas uma referência. Eu tenho que viver aqui atento para o que vem pela frente. Então eu perco muitas oportunidades na vida porque eu não saí do passado. E tem pessoas, eu fico muito impressionada, que estão hoje reclamando, fazendo exatamente as mesmas reclamações de 20 anos atrás, nas mesmas dificuldades de 20 anos atrás. Existem pessoas que naquela dor de 20 anos atrás começaram a fazer cursos, a progredir na vida, a mudar aquele que não estava bom. E quem está chorando pelas mesmas dores 20 anos depois está com os mesmos comportamentos, e o padrão do comportamento é a reclamação, que é exatamente o oposto da gratidão. A gente não viu Jesus em um único momento se queixar de toda dor, de toda tortura, de todo infortúnio que ele passou. O tempo todo estava se doando, dando bênçãos e agradecendo, se conectando com Deus. Eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso, por sua vez, preso várias vezes, muito tempo, apedrejado por todas as cidades onde foi levar o evangelho de Jesus. O que ele veio? Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A consciência da missão, do propósito que estava sendo atendido, não focava no apedrejamento, mas na magnitude daquilo que envolvia. E a gente não consegue se conectar com isso. E eu entendo
que essa coisa do praticar o poder da presença, você se fazer presente, a maior queixa, tanto das crianças, como dos colegas, é que você sai com as pessoas, é o tempo todo alguém no celular. Eu tinha uma amiga que estava desesperada, fazia muito tempo, queria sair, vamos tomar um café, quero conversar com você. Finalmente, essa semana nós fomos 40 minutos no telefone. Em nenhum momento ela teve tempo de olhar para mim. Ela não conseguia nem fazer o pedido com o garçom. E, meu Deus, eu com sono, cansada, fui para ser amiga. Eu disse, olha, eu vou por amizade, porque eu estou muito cansada. E estou evitando muito sair. Não houve, né? Assim, não teve o momento. Ou seja, a gente não pratica o poder do agora. Aí o que acontece? Amiga, quando é que a gente vai marcar de novo? Porque eu preciso conversar com você, que eu não consegui. E a única coisa que impediu de conversar foi praticar a presença. E nessa vida ansiosa que a gente está vivendo, a gente está fazendo muito isso. A gente vai visitar alguém, que alguém quer muito ser visitado. Ó, isso aí é fulano, que não sei. Aí começa a falar do outro e não está aqui. Então, ou a gente vive no passado, ou se distraindo com o que não tem importância, né? Para eu praticar, a única coisa que existe é o presente, o passado não existe. E o amanhã, Érica, se eu vivo só o agora, o amanhã é plantado no agora. Se agora eu começo a ser grato, se agora eu começo a olhar, mas rapaz, porque faz 20, 30 anos que eu luto na vida para não ter nada? Se eu tiver humildade, se eu não for vaidoso e egoísta, e eu tiver humildade, alguma coisa eu estou fazendo errado? Porque se Deus é perfeito, tudo conspira para funcionar. Se a vida é minha vida não está fluindo, e outras pessoas com isso flui, eu sei que dói no nosso ego, dói, mas eu preciso olhar para mim e dizer aonde é que eu estou errando, para eu começar a fazer diferente, para eu mudar essa rota, sair desse padrão, né? E aí fazer novas coisas. Então, esse livro me ajudou a ressignificar muitas coisas. Então, essa coisa do praticar o agora. Agora que nós estamos aqui, está aqui. Não adianta eu estar aqui pensando, ixi, tinha uma pilha de prato para lavar, eu estou aqui, essa menina está falando, e o prato e a pilha, aí nem lava o prato, nem escuta a menina, nem escuta a Leandro, nem escuta. Prática. Aí, ao final, sai cansado, a mente cansada, porque ficou passeando por vários lugares, não resolvi nada. E a única coisa que eu podia fazer era o quê? Dar a minha presença. Ou no prato ou aqui, aonde eu escolher que eu fique, que eu esteja. Então, eu penso que isso nos ajuda muito a roteirizar. Você não vê o Cristo falando de passado no sentido de viver nele. Ele traz o presente com perspectivas de futuro. Eu entendo que esse é uma das características desse modelo e guia da humanidade, que é Jesus, né? É verdade. Vou colocar aqui mais alguns comentários. Para todos os erros há perdão, quando o errado pede com sinceridade. Verdade. Boa noite, Cris. Boa noite. A Milena está perguntando se o vídeo vai ficar gravado. Vai sim, Milena. A gente deixa na página do Face do Chico, viu? É só ver. Se você começou a ver de agora, dá para você ver tudo depois. E se você quiser ver de novo depois, com mais detalhe e tal, pode ver depois, não tem problema nenhum, viu? Que a gente deixa isso aí sempre, toda semana a gente deixa aqui os vídeos desses bate-papos. Você fez uma colocação sobre a questão, né, da família e tal, eu me lembrei daquela passagem de Rossandro, a questão do amor, né, da mãe, em que ele, num determinado momento lá, ele diz que ela chega... Lembro, o pessoal, é maravilhoso. Né, que aí ele diz assim, depois eu também não gosto mais da senhora, não amo mais a senhora. E aí ela olha para ele e diz assim, e quem foi que disse que eu preciso do seu amor? Aí ele se choca com aquela colocação e diz, a senhora não precisa que eu lhe ame? Não, meu filho, eu preciso agora que você me respeite, mas o amor é uma escolha sua, meu filho. Fantástico, né, Érica? Fantástico. Ela diz, eu escolhi amar você. Se você vai escolher me amar, não é com você. Agora, não abro mão do respeito. E aí, lindo, que ele disse depois, anos depois, estudando psicologia, e aí vai falar a questão do amor, da profundidade, a questão do perdão e tudo mais. Eles, eu entendi como o amor é um sentimento muito sofisticado, que requer muita maturidade, né? E aí tem um livro da Joana de Ângeles, fantástico, que eu recomendo muito, chamado Amor
Imbatível Amor, que ela vai trazer uma reflexão sobre o amor imaturo, o amor intermediário e o amor maduro. Ai, como a gente esbarra na imaturidade tantas vezes, né? A gente acha que sabe amar, né? E Paulo vai nos dizer que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Como o exercício de amar é de uma profundidade que a gente ainda está galgando muito nisso. A gente ainda confunde muito o amor com posse, né? Com propriedade, com controle, né? Com cercear a liberdade, o espaço do outro, a ideia do possuir, né? Do apegar-se. E o amor, ele liberta, ele confia, né? É verdade. Vamos aprendendo. Saber, a Vamos gente sim. ainda não sabe. Quero registrar também aqui a presença da Lilian Correia, do Beto Moura. Beto, lindo. Linda Vou noite. assistir a gravação, desculpa, do programa. Ele participou com os amigos do Clube do Filme. Eu perdi, eu vi a foto hoje, vou pegar o vídeo lá gravado. É maravilhoso ele. Pois mande logo o link pro seu zap para você não esquecer. Tá lá no Face, eu vi. Lilian, boa noite, meu anjo. Agora vamos aos temas mais delicados, né? Dentro de tudo isso que a gente está vendo, que a gente está falando de terapia, né? Terapia trazendo Jesus, né, para a nossa vida e a visão de vida de Jesus, né, como terapêutica de vida, né? Como é que a gente deve agir diante desses conflitos sociais que a gente vê hoje em dia, Érica? Mas você tá realmente pega leve, não, né? Olha, Leandro, é o que eu tenho buscado, assim, exercitar, mas como eu me percebi tão frágil, né, e tão equivocada, e aí a gente reexercitar a questão do que a gente estava falando, da gente se perdoar nas nossas limitações. Por exemplo, a questão do racismo tem sido muito explicitada, né, ultimamente está muito em evidência, e muitas pessoas famosas incorrem no equívoco do racismo chamado estrutural, né? Aquele que a gente se institucionalizou como banal e sem perceber que era racismo. E como as pessoas têm reconhecido, né, e dizendo, olha, eu estou aprendendo, não sabia, não entendi que o que eu fiz foi racismo e estou aqui para aprender. E como a gente se choca, imagina se descobrir racista e você não sabia que era, você achava que não era, né? Como aquilo que eu falei, a gente precisou de uma lei que é recente ainda para que a gente não bata em crianças. Relacionamento abusivo, né? Que forma que a gente apresenta amor e a gente educa nossas crianças? E os pais começaram a ficar perdidos. E agora, eu vou fazer o que sem bater? Eu só sei bater, quando dá raiva, quando dá um nervoso. Então, como a gente agir socialmente, a gente não sabe. Jesus nos traz um código moral, né, imperecível, um código ético, na verdade, porque a moral, ela é perecível, ela muda conforme os costumes de uma sociedade, né? Antigamente era moralmente aceito fazer piada de negro, com homossexual, com mulher e etc. Hoje não é moralmente aceito. Então, o Cristo nos traz um código de ética que Mahatma Gandhi, né, este grande ser que instituiu a cultura de paz na Índia, primordialmente, e, consequentemente, no mundo, que era hindu, ou seja, não era cristão, mas um grande admirador do Cristo, mas morria de medo dos cristãos, né, que somos nós, né? Ele disse, eu amo o Cristo, admiro, mas tenho medo dos cristãos, porque eram aqueles que cometiam a violência. E Gandhi, ele destacava o Sermão do Monte, né? A gente tem esse código, como foi tão bem colocado aqui, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Esses dois nortes, né, que há quem nos chama a atenção para dizer, olha, dentre os 10 mandamentos, a doutrina espírita destacou diz que os 2 encerram os outros 8, né? E depois uma reflexão ainda mais profunda, o primeiro já encerra todos os outros. Quando eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu amo a mim, eu amo a todo mundo, né? Obrigada, Beto, querida. E aí, quando eu vou exercitando isso na minha vida, não importa o tamanho da bronca, Leandro, o tamanho do problema, a gente vai conseguir superar. E nesse processo de superar, a gente vai cair.
É para as quedas que precisamos também estar preparados. Quantas vezes nós vamos ter reações que não acredito que eu fiz isso, estou tão decepcionada comigo. Não, tem uma situação recentemente até que eu passei e disse, meu Deus, eu não gostei de quem eu fui naquele momento, não gosto de quem eu sou quando eu estou perto de tal pessoa, porque às vezes eu fico meio assim, que coisa ruim. E eu comecei a me cobrar demais. E eu penso que é isso que a gente se faz muito. E depois você medita, você vai ler, aí você pede desculpas onde você achar que errou, aí você faz, eu tenho que pedir desculpa, mas não dou conta de fazer agora. É um manejo. É um eterno. Sabe quando a gente está dirigindo um carro e não é fazer uma coisa só? Tem horas que é a embreagem, tem hora que é o acelerador, tem hora que é saindo de um, entrando no outro, tem hora que dá uma brecada. Esse constante. E aí, interessante que você pode dirigir há 30 anos e quase todos os dias que você for dirigir, você vai errar na direção. Eu penso que é o mesmo na nossa vida. Por mais que a gente tenha experiência aí em viver, a gente vai dar uma errada. Eita, deu uma estancada aqui no carro. Eita, eu acelerei na hora errada. Eita, eu tirei o pé do freio rápido demais. A gente faz isso na vida, coordenar esses pedais interiores, de modo que a gente se mantenha em equilíbrio e se mantenha com o outro. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da afabilidade e da doçura. Né? Então, assim, o Cristo ele era conhecido por sua energia, por sua firmeza e também por sua afabilidade, por sua doçura. Assim o descreveu o Publius Lentulus, né, numa carta acho que foi o imperador, descrevendo Jesus. Então, tem todas essas energias, mas é importante a gente lidar com as nossas faltas, com as nossas frustrações, porque a gente está cobrando da gente uma perfeição que a gente ainda não alcançou. Chico Xavier é um ser que nos inspira. Quanto mais a gente estuda Chico Xavier, todas as dores que ele viveu, que era outro que não vivia olhando para o passado, né? Não ficava lamentando pelo que passou com aquela madrinha, aquela coisa toda, que vivia o presente, mas teve um momento em que a vaidade o pegou. Tem que se desculpar, tem que se perdoar. A gente, mesmo errando, eu entendo que a gente acerta muito mais do que erra na vida. E a gente tem um olhar adoecido para a lente da falta, para a lente do erro, conosco e com nossos amigos. Quantas amizades que eram tão bacanas, ou relacionamentos outros, e que às vezes por um erro, mas fulano era meu amigo, não podia ter feito isso comigo não. Caramba, se ele não puder errar com um amigo, ele vai poder errar aonde? E a Terra é uma escola, é como você ir, a criança ir para a escola para se alfabetizar e ela não querer usar borracha, como já aconteceu comigo. Né? Eu atendi uma adolescente que estava ali na época do Enem, tudo. Ela não usava borracha porque errar para ela era inadmissível. E a gente tem vivido isso na vida. Cara, se eu não posso errar no cursinho pré-vestibular, onde é que eu vou errar? Se eu não posso errar na vida, estou no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, para eu resgatar e para eu aprender, para eu poder melhorar. Se eu não posso errar com a minha família, eu não posso errar com meus amigos, eu não posso errar com outras pessoas. Eu não tenho que procurar o erro, perseguir o erro, a gente tem que perseguir o modelo do Cristo, que é esse modelo de perfeição, mas reconhecendo a distância que a gente ainda está dele, e que por mais que falemos de evangelho, por mais que a gente fale de amor, somos humanos, e como o Espiritismo bem nos lembra, dotados de duas grandes chagas, que é a vaidade e o egoísmo. A gente se ofende quando ainda não é necessário se ofender. Então, perdão, paciência, errou, caiu, chora se for necessário, enxuga a lágrima, faz uma prece, levanta de novo, tenta de novo. E existem situações também que a gente precisa, às vezes, de um distanciamento saudável. Às vezes a gente insiste numa presença, numa convivência, porque a gente quer mudar, mas nem sempre aquilo dá para mudar agora, o cenário. Então, tem situações que a gente precisa se afastar, um afastamento saudável, né? Não consigo mudar tudo, não consigo me mudar. Então, é esse equilíbrio que a gente vai errar muito para conseguir acertar, né? Se Thomas Edison tivesse desistido de fazer a lâmpada depois de 600 erros, faltaria ainda 400 para a gente ter a tecnologia hoje, que é a tecnologia sem lâmpada, sem iluminação. Então, é persistir. Saber que as grandes pessoas de sucesso, elas vão contar sobre os seus sucessos com uma história muito profunda e muito rica de fracassos.
Então, é agradecer pelas quedas, agradecer pela doença, agradecer pelos fracassos, porque são eles as molas propulsoras para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Há que se ter muito respeito pelas nossas limitações, porque elas estão ali para nos ensinar. Há sempre uma lição na dor. Depois que a dor ensinar o que ela tiver para ensinar, a gente não precisa pedir que ela vá embora. Naturalmente, ela perde o sentido de ser. Eu costumo usar o exemplo das pessoas que sofrem com alienação parental, né? Quando uma das partes começa a colocar na cabeça da criança, geralmente a gente vê muito isso com a mãe, porque geralmente elas têm a guarda, seu pai não lhe ama, seu pai não lhe quer, e não deixa esse pai ter acesso. Depois de adulto, às vezes a criança vai descobrir, minha mãe viajava sem avisar meu pai entrou na justiça, tentou, não achou. Depois que passa aquilo, eu vou entender que, nossa, eu era amado e eu não sabia. É triste porque eu vou perceber que minha mãe não era também quem eu esperava. Mas como a gente é inconsciente nos nossos processos, como a gente não sabe, como a gente é imediatista, a gente vive só o agora. Então, nem tudo que é o que parece. Às vezes parece que a gente não tem jeito, mas a doutrina espírita é brilhante nisso, quando vai nos dizer que somos criaturas divinas, e se Deus é perfeito, já está tudo certo, a gente já deu certo. A gente só não sabe como foi, não está vivendo, mas já seremos, o nosso destino ele é certo, que é a perfeição, que é nos tornarmos espíritos angélicos, como diz o compositor paraibano, um dia todos nós seremos anjos. Então vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Por quê? Se Deus, que é perfeito em todas as suas características, não soubermos criar enquanto Pai, o que é que a gente está fazendo na Terra tentando educar os outros, né? Então é saber que a gente vai dar certo e Deus sabe que a gente vai falhar e o perdão dele já é automático, porque ele nem se ofende, né? Isso aí é com a gente. É verdade. Aí, Érica, a gente está abordando essas questões, né, desses conflitos sociais, né, dessas questões sociais que a gente está vendo aí agora. E uma das coisas assim, que ocorreu para a mídia, né, na mídia. Só um pouquinho, você travou para mim a sua imagem. Não sei se está para você e para as pessoas. Aí, se fui eu, a minha internet que está ruim. Não sei se você me ouve. Eu te ouço. Você está me ouvindo ainda, não? Estou ouvindo, às vezes corta um pouquinho. Cortando, né? Será que é minha internet? Deve ser minha internet. Eu vou colocar aqui nos dados móveis também para garantir. Tá os dois. Eu acho que você está travado a imagem, mas dá para eu te ouvir. Vamos ver com o pessoal. Se o pessoal estiver ouvindo sem picotar a minha voz, alguém dê um retorno, por favor. O Beto está dizendo que eu estou vendo os dois. Bom, vamos continuar. Mas se picotar e se não der para... A Albuquerque está tendo a imagem e áudio de ambos, está boa. Que bom, então foi só o meu. É minha tia, a família hoje está toda. Cheiro para ti. Pronto, ouvindo normal. Então foi a minha internet. Pronto, tá tudo bem. Okay. Obrigado, gente. É muito bom, né, essa participação com o pessoal, né? Porque esse feedback imediato, né? Mas aí, assim, dentro do que eu disse que a gente viu isso na mídia recentemente, embora a gente sabe que, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito mais do que o que a gente tem ideia, né? Que foi aquela questão lá daquela criança lá que sofreu aquele abuso e que, inclusive, ficou grávida, né? Como é que se trabalha isso na mente de uma criança dessa? Como é que se trabalha isso? Deixa eu virar aqui. Como é que se trabalha isso na mente nossa? Como é que a gente deve encarar tudo isso? E como é que a gente tem a condição de, como espírita, mudar essas questões? Mudar essas questões que você diz em que sentido? O que é que a gente pode fazer como espírita para que isso mude? Né? Como espírita a gente pode vibrar. Pelo seguinte, às vezes, Érica, a gente vê, inclusive, espírita agindo de uma forma
Radical, né? Radical, radical, né? Por exemplo, com relação ao camarada que cometeu o crime, que aí tem gente que acha que você está querendo passar a mão. Não, não, de jeito nenhum. A gente só tem que compreender que não cabe a nós ser juiz, né, dele, nem julgar, nem condenar, e muito menos agir com as próprias mãos, porque às vezes tem pessoas que dizem, se eu estivesse na frente dele, eu triturava. E às vezes a gente vê isso de pessoas que são espíritas. Uhum. Mas discursos de ódio, né? é isso. A gente tem falado tanto aqui de amor e de perdão, que essa é a terapêutica do Cristo, né? Quando a gente não perdoa, a gente adoece muito. Você está falando ainda? Desculpe, que cortou para mim, eu fiquei na dúvida. Você estava falando ainda, Leandro? Não, eu estou dizendo que eu vou trazer isso agora para psicoterapeuta, né? Ah, sim. Essa questão dessa menina envolveu tantos aspectos e tomou uma dimensão tão cruel, né? Em múltiplos olhares, mas também nos trouxe muita oportunidade de aprendizado e de reflexão para a gente ver quem sou eu, como que eu estou agindo nessa situação. A primeira coisa que me chocou, que me chamou muito a atenção, foi como a menina não foi vista pela sociedade. Cada um viu a si, suas razões, suas raivas, suas iras, seus ódios, né? Eu vi até 2 influencers de internet que iam pagar a terapia para a menina até ela ficar maior de idade, um outro deu um outro benefício, acho que pagando a faculdade, alguma coisa assim. E aí teve uma outra pessoa, uma influência que veio criticar o gesto desses dois, que estavam preocupados com isso, quando na verdade tem que mandar matar, tem que mandar castrar, tem que mandar prender e fazer mal ao pedófilo, né? Como a menina foi ignorada? Quantos pseudos religiosos foram para a porta para atacar a menina que é uma vítima durante 4 anos de um abuso que é muito difícil de se recuperar. Eu tenho no consultório, claro, atendimento de pessoas abusadas, já atendi pedófilos também, que antes de se tornarem pedófilos já foram também abusados sexualmente, só se torna pedófilo quem já foi abusado. Nem todo mundo que é abusado, obviamente, vai se tornar pedófilo, mas só comete o crime de pedofilia aquele que já foi abusado. A psicanálise disso para a gente era muito chocante, fiquei meio assim, e quando você vai conversar com pessoas que são assistentes sociais, todos os casos que eles pegaram de abuso, a pessoa foi abusada, né? Porque a gente replica aquilo que a gente conhece, e a gente tem uma tendência natural a replicar os nossos traumas. Mas como essa menina ela foi ignorada? E aí a gente vai voltar um pouco para a fala do sábio, que diz como a gente se conecta com o texto, com a fala, com aquilo que tem sentido com a gente, etc. A reação que me provoca esse tipo de situação, ela fala muito sobre mim. Fala demais sobre mim. Teve um grupo, né, de religiosos que foi para a porta do hospital em Recife para criticar a criança. Veja, as mulheres grávidas hoje, nesse mundo globalizado, têm desabafado os desafios da maternidade, as alterações hormonais, mesmo às vezes quando tem apoio do marido, de como é difícil. Aí uma criança vítima de estupro inúmeras vezes, e todas as vezes machucam, tá? Não é só, já viveu várias, já não dói tanto. É a mesma dor. Então, são 4 anos contínuos de dor, de extrema violência. Grávida, sabe nem o que é isso direito, com a sua infância interrompida, cheia de dores físicas e emocionais. E aí você está ao trabalho de ir para a porta do hospital, pregar um pseudo-moralismo atacando uma criança. Quando você precisa machucar alguém que já está extremamente ferido, especialmente quando essa pessoa ferida é uma criança, e eu preciso fazer isso para colocar minha imagem lá em cima, como está grave a minha situação? Olha, eu seria capaz de apostar, né? Apostar numa expressão boa, mas assim, pode ter certeza que a grande maioria daquelas pessoas que estavam ali protestando em nome de Deus já cometeram aborto. Tudo aquilo que me incomoda no outro, no nível que me descompensa e me desequilibra, tem relação direta comigo. Então, é de uma hipocrisia, a gente tem tanto medo de ser visto, e quando algo que eu já fiz é muito evidenciado, eu me sinto de alguma maneira exposto e revelado, e eu vou com todos os meus adoecimentos mentais, que é o egoísmo e a vaidade,
para aparecer para um grupo religioso na minha igreja e dizer, olha, fui lá defender a moral e os bons costumes, parecer que sou bom e não procurar exercitar em mim, de fato, o sentimento do Cristo que não apedrejou ninguém, porque esse seria o atual apedrejamento, né, o apedrejamento moderno, e pior, contra uma criança que está grávida por vítima de um estupro. Médicos que se negaram a fazer o procedimento, que é um desejo da criança violentada, o seu corpo nem tem estrutura, uma criança de 10 anos não tem estrutura para uma gestação. Se os médicos dissessem que ok, e ela tivesse o desejo de arriscar, se fosse possível fazer, que se fosse feito. O espiritismo a gente sabe que é totalmente anti-aborto, mas a gente precisa ver a singularidade de cada situação. Criança não foi feita para ter bebê. Oi? E há uma questão dentro do próprio espiritismo que aceita uma possibilidade, né, de aborto, que é em caso de risco de vida da mãe. De risco da vida da mãe, exatamente. E uma criança com 10 anos, ela não tem estrutura para ser mãe. Não tem, nem física, nem psicológica. Não quer dizer que o aborto é bom, né? Porque o aborto é uma mutilação, mexe física e psicologicamente também. Mas se ela deixou explícito o desejo ali claro, precisava sim ser feita. Ela não tinha estrutura física nem emocional. 4 anos de estupro foi uma grande violência. Parir para uma menina de 10 anos é também uma imensa violência, tá? Então, assim, qualquer decisão que fosse tomada, nenhuma é boa. Tem aquela menos danosa. E em que, pela primeira vez, em 10 anos, aquela menina seria ouvida. Tentaram novamente silenciá-la, porque quando você é estuprada, você é calada, você é silenciada, você é sufocada na sua alma enquanto sujeito. E aí, quando a menina consegue se expressar e dizer, não quero, quando falava na gravidez, ela se apavorava, a sociedade tentou novamente violentar e silenciar essa criança. Então, em todo esse cenário, teria um mapeamento muito mais profundo, mais amplo para a gente fazer, é muito importante a gente chegar quem eu sou. Eu vi, assim, me lembrou a época das eleições recentes, assim, porque houve divisões. Eu voltei a trabalhar fisicamente faz 2 semanas, então eu indo buscar almoço e tal, e as discussões, assim, dos restaurantes, não, porque não sei o que, mesa com mesa, e a coisa foi tomando proporção. Eu disse, meu Deus, que energia tão ruim, que coisa tão pesada. E ninguém se preocupou com a criança, cada um só se preocupou em dar sua opinião. Para ela é pior, para ela é melhor, para ela é pior, para ela é melhor. Gente, o melhor para todo ser humano que está em dor é ser ouvido, acolhido e respeitado, que a minha opinião seja posta de lado, porque para uma criança estuprada e grávida, a sua opinião pouco importa. Recolha-se a sua não participação nesse momento. O que nós, espíritas, podemos fazer? Vibrar por ela, vibrar se havia um espírito, porque a gente sabe que em algumas situações é apenas uma aprovação para a mãe, então às vezes não há espírito ali conectado com aquele feto, é apenas, né, tá ali no destino, na situação, mas que se havia um espírito que precisava passar por aquela aprovação, a gente sabe que isso acontece em casos de pessoas que tiraram a vida em outras existências, então a forma de valorizar a vida, a pedagogia da reencarnação, e aí não consegue sustentar aquela gestação. Vibrar primeiro por esse juízo, porque é onde a gente consegue ter empatia, é onde o desafio para a gente é menor. Feito isso, vibrar por aquele que cometeu o crime, por aqueles que cometem um crime. Calma, não arrepia aí, tem calma, né? Muita gente tem na alma a questão da pedofilia, tá nesse instinto, mas muita gente não quer ser, tenta lutar contra esse instinto e muitas pessoas conseguem, né? Ainda no meu estágio eu atendi um pedófilo que ninguém queria atender, e aí o advogado já tinha falado comigo, depois, um mês depois, o vizinho já tinha falado que queria pagar. Eu disse, meu Deus, essa pessoa é tão querida, as pessoas falam dele com tanto carinho, será que eu estou sendo ingênua se eu aceitar esse caso? Senti no meu coração de aceitar, né? Mas sabia que seria um desafio muito grande. Não é fácil você atender pedófilo. Nunca pensei que ia bater na minha porta, ainda mais no estágio ainda. Ainda é, né? E aí a conexão com o atendimento foi tanto acolhimento, foi tanta reflexão, foi tão bonito, que quando eu levava para a minha supervisora, né? Porque quando a gente é psicanalista ou psicólogo,
Se a gente tem um caso mais dramático, a gente leva para a supervisão, a gente leva aquele caso, como que eu estou encaminhando, o que é que está trazendo, para que um outro profissional mais experiente me ajude. E eu disse, olha, eu não sei se eu estou sendo ingênua, porque eu estou começando agora, mas eu acredito tanto nele, que ele não quer mais fazer. Eu não sei se tem cura, eu não sei do que se trata. Ela tem sim, Érica. E aí ela me recomendou um filme, que eu aproveito para indicar aqui, já que foi trazido o tema, chamado O Lenhador, tá? Dá para qualquer pessoa assistir, não mostra nenhuma cena pesada, mas é o tempo todo esse camarada que chegou a cometer a pedofilia, que foi preso, e depois, quando ele sai, ele tentando ressignificar, e depois ele ajuda a proteger uma criança lá de um pedófilo, porque ele começa a perceber os sinais, né? E tenta fazer justiça, enfim. Assume um outro lado, ou seja, sabemos que somos espíritos que estamos aqui em evolução. A gente não sabe em que existência podemos ter sido pedófilos também, e a gente quis misericórdia divina. Então, que bom que nessa existência não temos essa chaga, que ótimo, ou que tomara que nunca tenhamos tido, mas podemos ter passado sim por isso. Como espíritas sabemos que somos espíritos milenares. E se hoje a gente é da qualidade que a gente é, imagine nos passados aí mais longínquos. Então, se eu não consigo ainda, Érica, eu não cheguei nesse nível de conseguir acolher um pedófilo. E já atendi também, tá? Uma pessoa que não chegou a cometer e que pediu muito a minha ajuda, não chegou aí para o consultório porque eu já conhecia a pessoa e tal, mas como eu fazia umas palestras e comentava de umas situações de pedófilo que eu tinha atendido, se sentiram à vontade, eles se sentiram à vontade para me contar, sabendo que não seria julgado. E contou, só tem uma criança na minha família, não sabia que eu tinha esse problema, nunca tive com ninguém, mas com essa criança eu estou com esses pensamentos. E que bom que você tem esse olhar. E assim, eu agradeço muito a Deus, a espiritualidade, no comecinho da formação ainda, ter vindo esse desafio. Preciso dizer que esse pedófilo que eu atendi, que eu senti uma energia tão boa e que, na boa intenção, ele que se denunciou, se converteu para uma igreja e procurou a delegacia, procurou a mãe das duas crianças e, ao final das contas, Leandro, na verdade, ele era esquizofrênico, ele não cometeu abuso, ele assistiu um documentário de pedofilia, se confundiu com o personagem do jornal e achou que era ele começou a confundir realidade com fantasia. E isso foi uma lição gigante da importância do não julgamento. Se tivéssemos julgado, como teria o equívoco, que vergonha, né? Então ele tinha uma comorbidade de esquizofrenia com autismo. E aí ele fazia um tratamento, começou a fazer um tratamento psiquiátrico, também o psiquiatra lá de Recife foi fantástico, trocava muita ideia comigo e juntos, ele pedia muito a minha opinião, achei muita humildade, foi possível fechar o diagnóstico. Então, na verdade, o primeiro pedófilo que eu atendi não era pedófilo. As portas de vários consultórios foram fechadas para ele, o que é muito digno, tá? Que eu não devo acolher alguém que eu sinto que eu não vou fazer um bom atendimento. Todos nós temos esse direito, ninguém é obrigado. Né? Se a gente está falando de amor, o amor ele é espontâneo. Mas a gente vibrar, primeiro por a gente, né? Para saber por que a gente descompensou tanto quando vê essa violência, que todo mundo sabe que acontece o tempo inteiro. Por que eu me alterei, por que eu briguei, por que eu disse que sim, que não, e fui me meter onde... Nossa, eu não posso mudar aquele cenário, eu não tenho controle sobre isso, eu posso vibrar, confiar em Deus, que ilumina aquela família, os pais também estão despedaçados, a família inteira, o mundo, né? Ficou muito abalado. Muitas mães, meu Deus, será que os meus filhos estão sendo abusados também? Você começa, vira uma chave para muitos, em muitos aspectos. E que se a gente conseguir, que a gente vibre também, não só por aquele que cometeu o crime da pedofilia, mas nesse momento existem muitos combatendo em si esse impulso e tentando não cometer o crime, né? Então, assim, vamos vibrar por essas pessoas para que elas consigam passar por esse desafio e que isso não vá para além do pensamento, que não se materialize em atos, porque existem pessoas com a intenção real de não cometer o crime, mas há ali um instinto. Então, é muita oração, né? É muito perdão para quem nem nos ofendeu diretamente, saber que esse tipo de violência existe, eu entendo, mexer muito com a gente, mas é respeitar e ver o espaço que me cabe, porque como espírita, nesse drama que abalou o Brasil, eu contribuí como cristão
ou eu alimentei, né, a horda, né, a bagunça, a energia do peso? Em que lugar eu me coloquei? E, na dúvida, uma coisa que eu aprendi, diante de uma situação, imagina o Cristo chegando nesse lugar e olha para o olhar dele. Seria de aprovação ou de reprovação para a tua conduta? São um norte aí que ajuda a gente. Ótimo. A gente tem realmente, numa situação dessa que não é fácil, a gente tem que deixar isso muito bem claro, né, para as pessoas. Não é fácil como é que a gente encara tudo isso, né? Mas a gente tem que parar um pouquinho e pensar como é que Jesus agiria, né? Exatamente. Já que a gente se autodenomina como cristão, o cristão é aquele que segue o Cristo. Então, como Jesus faria? Pelo menos eu vou me esforçar para agir de tal forma. Vamos aqui a alguns comentários do pessoal. A Elma está dizendo que foi a decisão mais assertiva para tal situação. Ela estava falando a respeito dessa questão que você estava abordando. Paula Vilela, verdade. Elma, fato. A Dalca, dando parabéns. J. Sampaio, oi primo, beijo para ti, meu lindão. Dando parabéns aí. O Biraci, oi Bira, beijo, meu querido. Aí acompanhando com a gente. Ele agora está em São Paulo. Betânia Freire, parabéns, Érica. Ela tinha comentado aqui antes que era a primeira vez aqui, ó. Primeira vez que estou participando e estou encantada. Essas colocações que a gente está fazendo, porque são reflexões para a vida, né? A gente costuma dizer que a gente chama de live livre, porque é vida e tem que ser abordada de uma forma livre sobre todas as temáticas e principalmente para a nossa vivência. Que reflexão tão profunda. É live, é mesmo, é vida. Arrasou. É vida. Tem que ser assim mesmo, né, Leandro? Norteados pelo evangelho, porém de forma livre, né? Lembrando que a gente tem livre-arbítrio, que no caso da menina, boa parte da população não respeitou o livre-arbítrio, né? Obrigada pelo carinho aí dos comentários, a presença de todos. E nesse caso aí dessa menina, né, são 3 espíritos envolvidos que a gente precisa orar por eles, né? Diretamente, né? Fora os indiretos. Fora os indiretos. E orar por a gente, né? Para que a gente não caia na tentação de querer julgar e condenar. Entrar na atmosfera, né? É muito complicado. O Beto Moura, de uma sensibilidade de olhar o outro e ver os olhos do Cristo refletidos. Pois é. Meu anjo, estamos... profundo. Nós vê como o tempo passou ligeiro, né? Antes a gente conversar, você tinha dito assim, eita, mas muita coisa pra gente ver, e ver que passou tão rápido, não foi? Boa noite a dois sábias palavras da doutora. Vou considerar como conselhos que me deram sem ter me visto. Abraços aos dois. Abraço, Kelly. Beijo pra ti, Kelly. Meu anjo, eu queria saber se tem como a gente aproveitar esse momento, sobre que a gente abordou questões assim, muito profundas, principalmente essa questão, né, do perdão, né, do amor. Teria como você dirigir palavras, por exemplo? Como se a gente... Eu não sei se é possível, eu, sinceramente, que era uma coisa que eu poderia ter conversado contigo antes, mas a gente não faz bate-papo para... Mas se não for possível, você disse, não vai ser possível. Eu lhe assustei, não foi quando eu disse, você fez um roteiro, vou estudar aqui. Você disse que eu vou responder coisas que eu não sei ainda na vida. Não, mas fique tranquilo, diga aí qual é o desafio. Se não der, eu digo na hora que eu não sei. Tem como você dirigir palavras para as pessoas que estão ouvindo agora? Por exemplo, como se fosse uma mentalização, eu não sei se é possível, nem sei se você trabalha assim. Mas que as pessoas pudessem trabalhar essa coisa do perdão e direcionar esse perdão para essas pessoas que as magoaram em algum momento. Porque como a gente falou, você falou, né? O perdão liberta. E às vezes essa mágoa, isso fica machucando a vida toda.
E às vezes a pessoa não está nem tendo a coragem ou a condição de procurar um terapeuta ou de compreender isso. Então, talvez, assim, para dar aquele início de reflexão e de busca, né, para que essas pessoas tirem esse peso das costas, porque quando a gente não perdoa, a gente carrega um peso terrível, terrível. E só quando a gente consegue perdoar, é por isso que eu costumo até dizer, quem mais precisa do perdão não é o magoado, né? Não é O ofensor, o né? ofensor, né? Não é quem magoou, é o É o ferido, magoado. é o magoado. Porque a gente tira esse peso das costas da gente. Tem como você fazer isso agora, meu anjo? E Vamos aí, fazer. Vou pegar o telefone para botar uma musiquinha, né? Pra gente entrar num pronto, climazinho. eu vou Só, desligar o meu só um áudio para segundo. não ficar, Certo. o Um ruído e segundo aqui. atrapalhar, tá certo? Bom, gente, enquanto ela vem, que a gente agora Oi. relaxe, né? Que a gente possa relaxar e se tranquilizar. Eu vou desligar o meu áudio, porque ela vai colocar um fundo musical, que a gente relaxe e acompanhe aí o que a Erika vai fazer. Isso. Aproveito para indicar para a gente, tem visualização terapêutica de Divaldo, né? Uhum, Tanto para a isso. saúde como de perdão e Uhum, muitos outros muito bons também, né? A gente sabe que a meditação ela é cientificamente comprovada. isso. Então, eu não faço exatamente como você disse, mas como eu pratico para mim, né? Aí a gente tenta aqui compartilhar. Oi, Oi. o que aconteceu? Não, pode continuar falando, que eu estou te O ouvindo. celular deu uma. Foi o celular aqui que Ah, foi? quando eu fui botar em clicar, ele não quis responder na outra altura, mas agora vai. Né? Só ver se dá pra. Tem as propagandas da vida. A minha internet não tá maravilhosa não, mas se dá para ouvir bem. A gente vai fazer curtinho, vou seguindo a intuição que vier, a gente vai colocando, né? Mas aí a gente aproveita para trazer a serenidade do Cristo para perto da gente. E tantas vezes a gente lembrar da figura do Cristo de braços abertos, aquele que venceu a cruz, aquele que superou, que se elevou. E muitas vezes não nos achamos merecedores do acolhimento de Jesus, por conta de erros que tenhamos cometido. E ele deixou bem claro que não veio para os sãos, veio para os doentes, que somos todos nós. Então é o Cristo que nos convida a nos deitarmos no colo dele, a recebermos o acolhimento e toda a transmutação de luz que emana do Cristo, a nos envolver os nossos corações, onde todas as impurezas, onde todos os sentimentos impuros que um dia nos foram gerados de forma tão natural, tão tranquilas, são limpas do nosso coração. Estamos na presença do Mestre e conectados com todo o seu amor, com o seu olhar doce de generosidade, que não julga, que não condena, que nos vê como crianças, nos chamou, né? Vinde a mim, os pequeninos. Somos todos esses pequeninos diante do Pai e desse irmão que Ele nos envia para nos acolher e admira e valoriza todo o percurso que temos feito até aqui, todo o aprendizado que temos conseguido colocar em prática, ainda que vacilantes. Ele nos vê e já sabe o nosso futuro. Quando Cristo via Saulo, ele já lhe sabia que era Paulo. Então, os convertidos que seremos no amanhã já estão escritos na visão de Jesus. Ele sabe
que os nossos erros do hoje são momentâneos. O que permanecerá é a nossa conexão com o Pai. E assim como Cristo nos disse, eu e o Pai somos um. Dentro de algum tempo, poderemos nós também dizer que já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Vive nos meus corações, os meus sentimentos, os meus pensamentos se tornam mais puros. O meu olhar para comigo mesmo é mais doce e mais humano. O meu olhar para com o próximo e para aqueles que me rodeiam é de serenidade, de que sabe que hoje aquele que se apresenta como um desafio para mim nada mais é do que uma oportunidade para que eu seja um ser humano melhor e que eu possa, seguindo o modelo do Cristo, o caminho, a verdade e a vida, esse caminho que Ele já abriu largamente para nós, com seu rastro luminoso, cheio de amor, que nos ensina o perdão. É nesse caminho que podemos trilhar hoje, agora e sempre. Que a respiração serena seja uma constante, que possamos colocar em prática. E que no instante em que nos afastarmos de Jesus, nos lembremos desse encontro, do Mestre de braços abertos, de olhos vibrantes, de sorriso acolhedor, nos apreciando, tendo paciência conosco, compreendendo a nossa marcha evolutiva, a nos inspirar. Que essa imagem que fizemos agora seja o nosso lugar seguro. Diante de uma dificuldade, que eu volte para essa memória desse momento, da segurança de que eu sou amado. Jesus me ama e ao outro também, a mim e a ti, que nessa comunhão com Cristo, com o nosso mentor espiritual e os demais amigos espirituais, a pleiade luminosa de trabalhadores do Cristo, possam sintonizar conosco hoje e sempre. Muita paz a todos. Que maravilha. Eu gostei, foi bom para mim. Que a gente se liberte, né? Que a gente se liberte, consiga se libertar, né, dessas, tudo isso que a gente muitas vezes passa e vem carregando o peso terrível. Foi ótimo, o pessoal está aqui comentando aqui, ouvindo lindamente. Quanta leveza, que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Meu anjo, eu queria muito, mas muito mesmo te agradecer. Te agradecer por essa noite que a gente está aqui refletindo. Te agradecer por essas excelentes reflexões que você se preparou, disse que ia estudar bastante. Quando a gente fez algumas colocações, mas é como eu até te disse, eu tenho plena confiança, né, para você não precisar nem dizer assim, vou me preparar. Você já é preparada, minha filha. Confiou mais do que eu, não foi, Leandro? Menino, como foi isso? Sabe que a gente transcende. Cleonice, que maravilha, obrigado, amigos. Nelly Costa, emocionante. Gratidão, Érica e Luiz Leandro. Esses corretores, né? Parabéns aos dois pela live livre, maravilhosa. O ambiente ficou leve, que bom, Cleonice, que bom, maravilha. Ficamos felizes com isso. Perfeito, oportuno, preciso. Então, que a gente possa aí agradecer por essa oportunidade, que a gente tenha aí uma semana de muita paz, muita reflexão e compreensão de que estamos aqui para sermos felizes. Que a gente compreenda que as dores, né? A gente
sabendo como lidar, elas ficam até menores. Então, que a gente continue seguindo em paz. Eu queria que você, embora a gente fez essa mentalização, Uhum. eu queria que você fizesse uma prece, e que essa prece, eu quero que todos que estejam acompanhando possam acompanhar a prece, para que todos recebam os fluidos, né, e os frutos dessas vibrações. Isso é colocar o poder da prece, né, em movimento. Né? É um poder incrível quando se fala de poder da prece. Olha aqui o comentário ainda, ó, muito proveitoso. E a Creonice diz: convide-a para outra conversa. Vamos sim, Creonice, vamos convidá-la. Se dependesse da vontade da gente, você estava aqui toda semana, viu? Mas a gente sabe que iria explorar demais você, e que assim seja, que esse bem-estar nos acompanhe por todos os dias de nossas vidas. É uma dupla perfeita, vocês dois. Ó, para mim é uma honra. Assim, aí é a prece, que a gente direcione essa prece e os nossos pensamentos, em especial por pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, por momentos de dores, ou que estão precisando se recuperar fisicamente. Há dois casos que são casos de cirurgias, né, que vão fazer esses dias. Uma é a nossa irmã Creonice, que vai fazer uma cirurgia no olho dela essa semana. Puxei a cadeira literalmente, obrigado, meu anjo. Né? Uma é a Creonice, que vai fazer, essa que eu coloquei aqui agora, e o meu cunhado, ele vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia bem delicada, né? E ele vai fazer terça-feira essa cirurgia. Então, que a gente direcione esses nossos pensamentos por todas as pessoas que a gente saiba que estejam precisando. Inclusive, os que estão aqui acompanhando, que possam direcionar essas energias para si, possam direcionar essas energias para o outro que precisa, possam direcionar tudo isso, porque o poder da prece é incrível. É porque a gente não vai falar isso aqui agora, porque já só isso, né, dá bastante. Mas quem inclusive acompanhar depois da live, que estiver acompanhando e chegar nesse momento, que possa fazer essa prece com o coração, que vai ser conduzida agora por nossa irmã querida Érica. A voz de vocês dois é um sussurro de amor, é ao ouvido e logo chega no coração. Muitas vibrações boas e saúde para todos de lá. Está aqui. É um poeta. Obrigado, querido. É Beijo no teu um coração. poeta mesmo. Pronto, meu anjo. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, agradecer as boas vibrações de vocês durante esse esboço, né, de meditação, que não é algo realmente que eu faço exatamente, mas dizer que eu senti aqui, né, que é essa energia que vocês comentaram, como eu senti, e isso que Leandro colocou muito importante. No instante da prece, peçamos para nós, mas é sempre importante a gente lembrar que, por mais dramática que esteja a nossa situação, a gente sempre tem a oferecer, né? Que a gente emane também para o outro. É assim que funciona a dinâmica da vida, é o que o Espiritismo vai nos mostrar com a questão da caridade. E a gente fazer prece por alguém é caridade, a gente mobilizar a nossa força, a nossa vontade em prol do outro. Então tem um ditadozinho antigo que diz, né? Ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, como ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. A gente sempre tem, né? Como contribuir com o outro, mesmo com as nossas imperfeições, né? A gente não foca no imperfeito que a gente tem, mas vamos focar na boa vontade que a gente tem de passar para o outro, né? Então, vamos nos concentrar novamente, agradecendo mais uma vez a presença da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus em nossos corações, ou dos santos, né? Que cada um tem a sua crença. A gente sabe que a doutrina espírita respeita lindamente a forma de sentir e de pensar que cada um de nós temos. Que a saúde, né, se faça presente em nossas almas. Sabemos que a questão do adoecimento, ela nasce da alma,
e se materializa no nosso corpo. Se a gente trabalhar na alma, a matéria é apenas uma consequência. Aos irmãos que passarão por um processo cirúrgico, que o coração esteja leve, esteja tranquilo, pois que os próprios médicos reconhecem o êxito da cirurgia quando o paciente está sereno, está confiante. Que estes se vejam num pós-operatório, numa recuperação maravilhosa, já se vejam curados, se vejam bem, atendidos naquilo que será possível fazer, na certeza de que o Mestre em pessoa estará contigo no teu processo da cirurgia. Ele está sempre conosco, né? O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. O Senhor nunca nos falta, é presença constante conosco. Que os nossos corações se abram para renovar as nossas células que tenham sido contaminados por algum sentimento, algum pensamento, alguma doença que tenhamos nos enfermado, que recupere toda a nossa vibração, que recebamos os passes individuais que o nosso mentor ou o nosso santo de devoção, nesse momento, com as mãos estendidas sobre nós, ao modelo do Cristo, banha-nos com o seu amor, banha-nos com as suas bênçãos, banha-nos com saúde. Que o amor do Cristo pulule em nossos corações, que cada pensamento, cada sentimento que tenhamos seja capaz de refletir o amor do Cristo em nós. Que a todos aqueles que estão ainda passando pelo luto das perdas que tiveram, das pessoas amadas que foram para o plano espiritual, que seus corações sejam acalentados, que sintam que aqueles que se libertaram da matéria gozam de felicidade, de plenitude, de novas oportunidades no plano espiritual. Que a morte é, na verdade, uma libertação. É o retorno para a nossa verdadeira casa, a pátria espiritual. A morte faz parte do ciclo da vida. E a saúde é uma constante em todos nós. Aqueles que estão recém-chegados ao plano espiritual recebam as nossas bênçãos, a nossa benevolência, o nosso desejo de bem-estar. Aos que aqui estão passando por dificuldades com pessoas no hospital, aqueles que estão muito conectados com a pandemia, aos que estão sentindo medo e nem mesmo sabem explicar o porquê, que a fé viva, que o Cristo vive, achegue-se em teu coração, que te envolva nesse instante e percebas que os medos e as preocupações nada mais são do que criação do nosso pensamento quando nos falta fé. Que para Deus e para Jesus tudo está perfeito, tudo está muito bem coordenado. Que nos conectemos com as vibrações de amor, de cura, de perseverança. E que essa semana que se inicia seja profundamente iluminada, que a nossa respiração seja leve, que a gente perceba uma natural mudança no nosso comportamento, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, que diante dos desafios nos sintamos todos fortalecidos pela figura de Jesus, que está conosco sempre, que nós estejamos sempre com Ele, porque Ele veio nos ensinar e disse: Senhor, perdoa-nos, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que o perdão esteja sempre, não apenas em nossos lábios, mas em nossos corações. Aquele perdão que começa em mim e que será refletido em ti. Muita paz. Que assim seja. É isso, gente. Chegamos aí ao final de mais uma live, né? Vida e livre, que a gente se liberte. Obrigado, coração, Érica, por essa noite. Muito obrigado mesmo. Que a gente tenha aí desejando aí a todos que estão aí acompanhando. Beijo grande. Beijão, Érica. Obrigado mesmo. A todos. A minha profunda gratidão, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre Jesus, a nossa vibração fica melhor. Então, tudo aquilo que a gente pensa que vai fazer para o outro, como espíritas, sabemos que é por nós mesmos
que estamos fazendo. Então, nem eu sabia que estava precisando tanto dessa live. Então, muitíssimo obrigada. Eu imaginava que precisava, mas não sabia que era tanto. Fantástica a vibração de todos que nos acompanharam, pelas palavras carinhosas, mas muito especialmente pela vibração. Cheiro grande nessa família linda que você tem, viu? Obrigada a todos pelo carinho. Do retorno do pessoal dizendo que você é top. Ela é top, Oh, viu? tô vendo aqui, Bianca, obrigada, querida. Adorei. Betânia, a todos. Primeira. Biraci. Valeu, Bira. Prazer. Pois é. Então, resta-nos aí agradecer a Deus. Beijo para todos vocês. Beijão grande e muita luz para todos nós, que a gente merece. E precisa. Cheiro, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.